Às 11 horas. Às 11 horas e 14 minutos, solicita ao pleno secretário a verificação de quórum. Vereadores, senhor presidente. Bom, havendo número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Antes de solicitar que o nobre vereador Daniel faça a leitura de um texto da Bíblia, só pedir desculpas a todos que estão aqui e que estão assistindo. Nós tivemos a presença do Dr. Zé Augusto, juiz e diretor do fórum, né, que marcou uma visita às 10 horas e acabou atrasando os trabalhos. Então, fica aqui o meu pedido de desculpas a todos. Solicita ao vereador Daniel Martini que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Som. Ei. Tudo desligado. Romero. Tudo desligado. Tudo desligado. Vai no gogó, Daniel. Som. Ei, ei. Som. Som. Ei. Som. Bora. Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em livrar-me, Senhor. Apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Voltem as costas cobertos de vergonha os que dizem, Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação digam continuamente, engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Amém. Amém. Ô Daniel, me presta esse papel aí que está escrito que eu tenho que ler agora. Não está aqui. Nesse instante, coloque em votação a ata da 27ª sessão ordinária, bem como as sessões 49ª, 8ª e 7ª sessões extraordinárias. Os vereadores, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovadas. Está muito alto. Passa a palavra ao primeiro secretário para que proceda a leitura do expediente desta sessão. Tudo para mim isso aí, daí. Tá tudo junto aqui, pô. Eu devia ter tirado. 1 hora para começar a sessão. Não, mas aí você assina antes, né? Lógico que é eu que assino antes, como que é? Vai assinar aqui, ó. Então, por que já não fizeram mesmo? Deixou a indicação de bem baixo. A indicação é para cá. 1 hora, 11 horas, né? Projeto de Decreto Legislativo 18/2013. Vereadores Daniel da Rocha Martins e Almir Bueno do Prado, confere título de cidadão honorário. Conforme o artigo 286 do Regimento Interno, nomeio os seguintes vereadores: Paulo de Jesus, Fabiano Batista, Lucas Cardoso, José Machado e Ubiratã Fernandes para emitir parecer no prazo de 15 dias. Atibaia, 16 de setembro de 2013. Projeto de decreto número 115/2013, de autoria do vereador José Carlos Machado, que dispõe sobre denominação de rua. As comissões de Justiça, Educação e Finanças.
Projeto de Lei 116/2013. Interessado, vereador Wilson de Vasconcelos Veiga e Jair Bonira Gata Morta. Dispõe sobre o pagamento de tarifa de água e esgoto residencial pelo valor real do seu consumo. As comissões de Justiça, Finanças, Obras e Serviços Públicos. Projeto de Resolução 019/2013, interessado vereador Edson Bento Leite, dispõe sobre a criação de comissão de assuntos relevantes da diversidade sexual no âmbito do município de Atibaia. Pode criar comissão temporária de assuntos que a comissão permanente tem competência para cuidar. Então, Projeto de Lei Complementar 021/2013, interessado vereador Josué Luiz de Oliveira, dispõe sobre o uso de calçada aos feirantes e da outras providências. Mas você não entrou com o negócio disso aqui, Daniel? As comissões de Justiça, Obras, Educação e Finanças. Diversos 041/2013, autoria presidente da Câmara Municipal, encaminha balancete financeiro referente ao mês de agosto de 2013. Comissão de Finanças. Projeto de Lei 117/2013, interessado vereador Cid Luciano Gonçalves, altera a Lei 3954 de 12 de junho de 2007, que proíbe a exploração do comércio nas áreas declaradas zonas especiais de interesses sociais no município e da outras providências. As comissões de Justiça, Planejamento e Finanças. Projeto de Lei 118/2013, autoria senhor Prefeito Municipal, autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar ao Serviço Social da Indústria, SESI, Departamento Regional de São Paulo, por doação um terreno com 3.620 metros e 80 metros quadrados, objeto da matrícula 109 e 129 para a construção de uma estação SESI de cultura. As comissões de Justiça, Cultura, Obras e Finanças. Passaremos agora à fase de parecer, senhor presidente. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, exara parecer a emenda 09/2013, de autoria do vereador Almir Bueno do Prado, que altera o projeto de lei 052/2013 na forma que especifica. Exara parecer favorável. Parecer da... Em discussão o parecer da Comissão de Constituição e Justiça acerca do projeto 009/2013. Interessado o vereador Almir Bueno do Prado. Se algum edil quiser discutir, esse é o momento. Não havendo, coloque em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovada a sessão de hoje. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, exara parecer ao projeto de lei 067/2013, de autoria dos edis Almir Bueno do Prado e José Carlos Machado,
que dispõe sobre a colocação de placas informativas comunicando data e hora de feiras livre no município. Exara, parecer favorável. Saúde e Finanças acompanham o parecer favorável. Em discussão, o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação acerca do projeto 067/2013, interessados os vereadores Miro do Gás e José Machado. Se algum edil quiser discutir o relatório, esse é o momento. Não havendo, coloque em votação. Os vereadores que concordam com o presente parecer permaneçam como estão. Aprovado. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exara parecer ao projeto de lei 104/2013, de autoria do vereador Daniel da Rocha Martini e outros, que altera a redação da lei 3798/2009, tornando obrigatório nos estabelecimentos bancários do município de Atibaia o uso de divisórias entre os caixas de atendimento e o espaço reservado para aqueles que aguardam nas filas de atendimento, evitando que esses últimos possam ver os clientes sacarem dinheiro, realizarem outras operações bancárias e torna obrigatório o uso de câmeras de segurança, gravando todos aqueles que entram e saem dos bancos. Parecer da Comissão de Saúde e Finanças acompanha o parecer favorável. Em discussão, o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação acerca do projeto de lei 104/2013, interessado o vereador Daniel da Rocha Martini e outros vereadores. Se algum edil quiser discutir o parecer, esse é o momento. Não havendo, coloque em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. A ordem do dia da próxima sessão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exara parecer favorável ao projeto de lei 054/2013, de autoria do nobre vereador Rodrigo Parras, que cria o Dia Municipal do Voluntariado em Atibaia e dá outras providências. Parecer da Comissão de Saúde e Finanças acompanha o parecer favorável. Em discussão, o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação acerca do projeto 054/2013, interessado o vereador Rodrigo Parras. Se houver algum edil interessado em discutir o relatório, este é o momento. Não havendo, coloque em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovada a ordem no dia da próxima sessão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exara parecer favorável ao projeto de lei 069/2013, de autoria do nobre vereador professor Rodrigo Parras, que dispõe sobre a obrigatoriedade de monitoramento de imagens em eventos privados de presença de grande público e dá outras providências. Parecer da Comissão de Saúde e Finanças acompanha parecer favorável. Em discussão, o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação acerca do projeto de lei 069/2013, interessado o vereador Rodrigo Parras. Se algum edil quiser discutir o relatório, este é o momento. Não havendo, coloque em votação. Os vereadores que concordam com o presente relatório permaneçam como estão. Aprovada a ordem do dia da próxima sessão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exara parecer favorável ao projeto de lei 074/2013, que institui a Semana Municipal de Cultura Evangélica no município da Estância Atibaia. Parecer da Comissão de Saúde e Finanças acompanha o parecer favorável. Em discussão, o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação acerca do projeto de lei 074/2013, interessados os nobres vereadores Edson Bento Leite e Sidney Luciano Gonçalves. Se algum edil quiser discutir o relatório, este é o momento. Não havendo, coloque em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. A ordem do dia da próxima sessão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exara parecer favorável ao projeto de lei
084/2013, que dispõe sobre a dispensa de parada de ônibus urbanos nos pontos de embarque e desembarque, para embarque e desembarque de passageiros idosos, gestantes e portadores de deficiência física. Parecer da Comissão de Finanças, acompanho o parecer favorável. Em discussão, o relatório da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, acerca do projeto de lei 084/2013, interessado o vereador Jorge de Jesus Silva. Se algum edil quiser discutir o relatório, esse é o momento. Não havendo, coloque em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado a ordem do dia da próxima sessão. Não há mais pareceres, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 312/2013. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito cópias dos alvarás de funcionamento e auto de vistoria do Corpo de Bombeiros atualizados dos estabelecimentos comerciais. Referenciados são eles: Hélio de Oliveira, Chaparral, José Aparecido Coco, Barracão do Forró, Carlos Muciolo, Atibaia, Papagalo, Bar Lanchonete, Danceteria, Hollywood, Wilson Doroiete dos Santos, Espetinhos Wilson, Mazuqueles Buffet, Mamagalu, Resorts Sports. Conforme os requerimentos 16/2013, de 8 de fevereiro de 2013, com resposta em ofício 225/2013 e 51/2013, de 1 de março de 2013, com resposta em ofício 389/2013, do excelentíssimo senhor prefeito, onde o secretário de Desenvolvimento Econômico solicita um alongamento de prazo dos referidos documentos para poder atender adequadamente aos pedidos. Conseguindo-se, pois, que o Poder Executivo local tem a obrigação e o dever de atender às solicitações destes vereadores, cuja incumbência é de fiscalizar os atos da mesma, regra essa prevista pela Constituição Federal. Assim, a desobediência do cumprimento de tal obrigação, além de acarretar falta de cumprimento de dever e, portanto, falta funcional, configura crime de desobediência, já que o requerimento foi aprovado em soberano plenário, ou seja, pelos representantes eleitos pelo povo, ou seja, pela vontade popular. Desta forma, certo de contar com a compreensão do excelentíssimo senhor prefeito para que não sejam adotadas as medidas administrativas e judiciais por este vereador, tendo em vista já terem passado mais de 6 meses para que ocorressem as regularizações necessárias, o presente se faz para novamente solicitar o seguinte: cópia dos alvarás de funcionamento de 2013, cópia do auto de vistoria de Corpo de Bombeiros 2013. Por derradeiro, caso as empresas mencionadas não estejam munidas desses documentos, sendo que estes vereadores levantaram os referidos tópicos com os requerimentos apresentados nas datas de 8 de março e 1º de março, 8 de fevereiro e 1º de março de 2013, nesta casa, e como o auto de vistoria de Corpo de Bombeiros serve para comprovar que o local é seguro e limita a quantidade de pessoas que comporta em cada local, solicita-se as informações abaixo referente, as medidas que já foram adotadas, as condutas preconizadas na legislação vigente desse município, solicita-se também o fechamento até sua total regularização por tratar-se de segurança pública e que cópia do termo de constatação de irregularidade, cópia da notificação do auto de infração e multa e cópia do termo do fechamento. Auditório Tancredo de Almeida Neves, 12 de setembro de 2013, Jorge de Jesus Silva, vereador e outros. Em discussão, requerimento 312/2013, interessado o vereador Jorge de Jesus Silva e outros. Se algum edil quiser discutir, esse é o momento. Não havendo, coloque em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o ofício. Requerimento 302/2013. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito, junto ao setor competente desta administração, informações sobre a cota de contribuição de melhorias no loteamento Jardim Brogotá. A Prefeitura comunica aos contribuintes do loteamento Jardim Brogotá que concluiu as obras de rede de esgoto, ligação de ramais domiciliares de água, drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica em diversas ruas e o valor da cota de contribuição de melhorias de cada imóvel beneficiado.
Como divulgado, parte das obras realizadas foram com recursos do PAC 2. Assim requer as seguintes informações. Qual foi o custo das obras realizadas no loteamento de Jardim Bogotá? Qual o valor dos recursos liberados pelo governo federal? Qual o prazo e forma de pagamento do financiamento? Quais as fontes e valores dos recursos que o município suplementou na realização das obras? Na impossibilidade do contribuinte pagar na forma proposta à vista ou 12 parcelas iguais, o parcelamento poderá ser em até quantas parcelas? A forma de divisão das cotas de contribuição de melhorias para os imóveis localizados na estrada Juca Sanches foi diferenciado? Salão Nobre, Presidente Tancredo de Almeida Neves, 16 de setembro de 2013, Wilson de Vasconcelos Veiga. Em discussão o requerimento 302/2013, interessado o vereador Wilson de Vasconcelos Veiga. Se algum edil quiser discutir o requerimento, esse é o momento. Este vereador. 10 minutos. Bom dia, presidente, mesa diretora, nobres edils. Primeiro, parabenizar o vereador Baixinho pela iniciativa. Semana passada também entrei com um requerimento sobre esse assunto, então gostaria de assinar junto o requerimento, Baixinho. Até porque eles receberam um carnê, a população do bairro recebeu o carnê, e a primeira parcela já é dia 25 desse mês, e estou muito preocupado mesmo. Muito obrigado, presidente. Será um prazer, vereador. Tanto é que as pessoas me procuraram, o problema todo é que eles estão preocupados porque se a estrada da Juca Sanches é municipal, se eles têm que pagar ou não pagar, se está dentro da legislação, pagamento sendo uma estrada municipal, né? Por isso eu faço esse requerimento também. Gostaria de solicitar também? Será um prazer, vereador. Obrigado. Baixinho, gostaria de estar assinando junto, presidente. Pela ordem, Baixinho. Só Está aberto a todos os vereadores, se quiserem assinar. Obrigado. Eu só gostaria de informar os senhores que tivemos uma reunião e onde ficou acordado que o prefeito, tendo uma visão muito ampla desse problema, dos financiamentos, haverá para toda obra realizada no município, seja ela vinculada ao PAC 2 ou qualquer outro financiamento, nós estamos viabilizando junto com os vereadores, todos nós, eu inclusive, todos nós que fazemos parte da base de governo, estamos entrando com uma solicitação ao prefeito, ele já acolheu, inclusive partiu dele a ideia de repassar todo e qualquer financiamento no mesmo prazo que foi captado o recurso. Por exemplo, existem recursos captados em 96 meses. Então, a forma de pagamento vai ser repassada desta forma também. Então, isso é uma forma de tranquilizar a população. A gente vai estar vendo toda essa problemática. Nós entendemos que, muitas vezes, o orçamento não cabe na benfeitoria que foi feita. E a gente tem que entender, e precisa caber no bolso de todo mundo. E o Saulo entende que, se ele recebeu um financiamento em tantos meses, ele vai repassar da mesma forma para a população. Tá ok? Obrigado. Mais algum vereador? Este vereador, gostaria de estar assinando junto. Já está liberado, acho que para todo mundo assinar. Vamos, coloque em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficiis. Requerimento 303/2013 requerem ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, na forma regimental, para junto ao setor competente, esclarecimentos e informações sobre o antigo posto de saúde do Jardim Ovinópolis. Segundo os moradores, o espaço do antigo posto de saúde do Jardim Ovinópolis havia sido destinado para ser um ambulatório de castração de animais, mas o mesmo se encontra desativado. Desta forma, questiona-se: o espaço será utilizado como posto de castração animal? Caso a resposta seja negativa, existe outro espaço para ser o posto de castração? Salão Nobre, Presidente Tancredo de Almeida Neves, 16 de setembro de 2013, Fabiano Batista Lima, vereador e outros. Em discussão, requerimento 303/2013, interessado vereador Fabiano Batista de Lima e outros. Se algum edil quiser discutir, esse é o momento. Só gostaria de pedir ao nobre para que pudesse estar votando junto. Está liberado, né? Para quem quiser subscrever. Então, está liberado para quem quiser subscrever. Coloque em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficiis. Requerimento 304/2013 requerem ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, na forma regimental, para junto ao setor competente,
esclarecimentos e informações sobre o concurso público para técnico de segurança do SAAI 001-2012. Tendo em vista que a estratégia de segurança do trabalho é modelo proposto pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, profissão criada pela Lei 7410, de 27 de julho de 85, questiona-se, o concurso público 001-2012 previa quantas vagas para técnico de segurança? Quantos concursados foram chamados para atuar na vaga? Quantos concursados serão chamados para atuar na vaga? Acho que repetiu a pergunta. O concurso público 001-2012 está vigente? Caso a resposta seja não, esteve até que data? Caso não esteja vigente, há previsão de novo concurso para técnico de segurança? Quando? Salão Nobre, Presidente Tancredo Almeida Neves, 16 de setembro de 2013, Fabiano Batista Lima, vereador e outros. Em discussão, requerimento 304/2013, interessado o vereador Fabiano Batista de Lima e outros. Se algum edil quiser discutir o presente requerimento, esse é o momento. Só uma informação. Isso aqui me parece que se encontra no site da Prefeitura para informação, ou do próprio SAI, né? Acho que isso aqui prescindiria de uma necessidade de provocar um requerimento do Executivo. Acho que a gente está perdendo tempo com isso aqui. De qualquer jeito, a Prefeitura... Declaro meu voto já. Só uma formação da Prefeitura mesmo, né? Acho que como ano passado foi transformado em empresa pública, né? Na verdade, acho que poderia encaminhar realmente diretamente ao SAI, né? Não a Prefeitura que vai ter que repassar isso aqui ao SAI. Né? Eu também vou negar, até porque eu acho que o ofício seria direto, né? Alguém quer mais discutir? O direito do senhor questionar é válido, né? Mas eu só acho que esse documento não cabe realmente à Prefeitura, e sim diretamente ao SAI. Mais alguém quer discutir? Não havendo, coloque em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Negado. Requerimento 305/2013. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito informações sobre a Lei 3906/2010, que estabelece normas sobre a ordenação dos elementos que compõem a paisagem urbana da Estância Atibaia. Os vereadores que afinal assinam na forma regimental requerem ao excelentíssimo senhor prefeito informações sobre a Lei 3906/2010, que estabelece normas sobre a ordenação dos elementos que compõem a paisagem urbana da Estância Atibaia. De que forma está sendo aplicada esta lei? A fiscalização está ocorrendo em todos os bairros? Há fiscais suficientes para atender a demanda desta lei? Como se verifica, há locais que aparentemente não estão cumprindo a legislação. Qual a razão? Salão Nobre, Presidente Tancredo de Almeida Neves, 16 de setembro de 2013, Paulo Fernando Serrano Catapreta, vereador e outros. Em discussão, requerimento 305/2013, interessado o vereador Paulo Fernando Serrano Catapreta e outros. Se algum edil quiser discutir, esse é o momento. Esse vereador. O senhor está pedindo ao nobre vereador para estar assinando junto esse requerimento. Esse vereador também. Bom, o interessado informou que está aberto a qualquer vereador que queira subscrever. Então, coloque em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficiis. Requerimento 306/2013. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito informações sobre postos de combustíveis, em especial quanto às áreas disponíveis para o trânsito pedestre. Fomos procurados por diversos munícipes apontando a falta de segurança para os pedestres ao passarem pelos postos de combustíveis da cidade. Dessa forma, questiona-se: qual a legislação que rege a instalação dos postos de combustíveis em Atibaia? Há delimitação de área para entrada e saída dos veículos nos postos de combustível? Há alguma exigência para a delimitação de áreas para passagem de pedestres? Salão Nobre, Presidente Tancredo de Almeida Neves, 16 de setembro de 2013, Paulo Fernando Serrano Catapreta, vereador e outros. Em discussão, requerimento 306/2013, interessado o vereador Paulo Fernando Serrano Catapreta e outros. Se algum edil quiser discutir esse requerimento, esta é a hora. Não havendo... Está pedindo para subscrever. Está aberto. Coloque em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficiis. Requerimento 307/2013. Requer o Poder Executivo informações sobre quais imóveis que receberam a isenção do IPTU nos anos 2010 e 2011. O vereador que essa subscreve vem requerer informações
perante o senhor prefeito municipal sobre quais são os imóveis que receberam a isenção do IPTU nos anos 2010 e 2011. Câmara Municipal da Cidade de Atibaia, Salão Nobre, Presidente Tancredo de Almeida Neves, 13 de setembro de 2013, Jair Bonilha Gatamorta, vereador. Em discussão, requerimento 307/2013, interessado vereador Jair Bonilha Gatamorta. Se algum edil quiser discutir, esse é o momento. Esse vereador podia assinar junto com o senhor? Coloque em votação. Entender a motivação do requerimento, pudesse explicar para a gente? Não, é por informação também. A prefeitura tem uma isenção do IPTU, né, para pessoas com acima de 65 anos, né, que tem um imóvel que recebe até 2 salários mínimos. Talvez esse seja o questionamento dele, porque algumas pessoas que às vezes não têm esse perfil, mas não usam dessa isenção. Talvez seja isso a motivação. Tá bom. Os vereadores que concordam com o presente requerimento permaneça como estão. Aprovado, oficiis. Requerimento 308/2013 requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Atibaia informações da Secretaria de Transporte e Trânsito sobre a razão de diversos pontos de travessia de pedestres não encontrarem sinalizados com a faixa apagada, o que ocorre principalmente no centro da cidade. O requerimento tem o intuito de aferir qual a razão do abandono, se há serviço de monitoramento dos locais que necessitam de manutenção, se existe serviço de manutenção programado, qual o prazo de início e término do serviço, possibilidade de aumentar a periodicidade na manutenção e pintura das faixas. Assim, este vereador requer informações urgentes da Secretaria de Transporte e Trânsito sobre as questões levantadas. Salão Nobre, Presidente Tancredo de Almeida Neves, 13 de setembro de 2013. Francisco Carlos Avanço, vereador. Em discussão, requerimento 308/2013, interessado vereador Francisco Carlos Avanço. Se algum edil quiser discutir, esse é o momento. Esse vereador de novo. Tagarela hoje. Pois não. Pela aprovação. Estou treinando, viu, Avanço? No sábado, nós tivemos uma reunião com o prefeito para discutir vários assuntos. Inclusive, a gente teve a oportunidade, né, Avanço, de, juntamente com o prefeito, estar indagando esses porquês. E houve um processo licitatório e a empresa vencedora houve algum impedimento para que ela pudesse dar seguimento na implantação de todo o processo. Realmente a cidade carece de melhor sinalização. A gente tem recebido, não só eu, o Avanço, acho que os 17 vereadores têm recebido as mesmas reclamações sobre a sinalização de solo da cidade. Mas é que o problema é burocrático, o problema é licitatório. Tá? Então, acho que está sendo visto, né, e assim que tiver concluído o processo de licitação, vai ser dado cabo. Porque, como estava sendo feito na cidade, o modo que estava sendo feito, ele era muito... ele apagava muito rápido, não durava nem um ano. Então, tem que se mudar o modo, tem que mudar a empresa, gente séria trabalhando na cidade. Obrigado. Mais algum vereador? Não havendo, coloque em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 309/2013 requer ao excelentíssimo senhor prefeito informações referentes à planta genérica de valores imobiliários. Os vereadores que, afinal, assinam na forma regimental requerem ao excelentíssimo senhor prefeito informações referentes à planta genérica de valores imobiliários. Diante da resposta apresentada pelo senhor prefeito ao item 5 do requerimento 236/2013, solicitamos as seguintes informações. Qual é a simples fórmula matemática de razão e proporção ensinada nos bancos escolares do ensino fundamental que a população deve fazer para calcular a diferença em percentual da planta genérica 2006? Lei Complementar 509/2006 e do projeto Lei Complementar 11 de 2013, aprovado no último dia 26 de agosto. Apresentar em fórmula matemática como se deve efetivamente calcular o aumento percentual no seguinte caso. Planta genérica 2006, R$ 1.200 o metro quadrado na rua Benedito de Almeida Bueno. Projeto de Lei Complementar 011/2013, R$ 7.000 o metro quadrado na rua Benedito de Almeida Bueno.
Apresentar ainda detalhadamente como se deve calcular o valor do IPTU com os seguintes dados. A área do terreno, R$ 224,40, acho que é metros, né, que está aqui. Valor do metro quadrado, R$ 1.200, planta genética aprovada em 2006. Área construída, 208,75, comercial padrão médio, construção de 2010. Segundo caso, área terreno, 224,40, valor metro quadrado, 7.000, planta genérica aprovada em 2013. Área construída, 208,75, comercial padrão médio, construção média. Salão Nobre, Presidente Tancredo de Almeida Neves, 16 de setembro de 2013, Ubiratã Fernandes de Oliveira, vereador e outros. Em discussão, requerimento 309/2013, interessado, vereador Ubiratã Fernandes de Oliveira e outros. Se algum edil quiser discutir esse aumento. Não havendo, coloque em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado oficiis. Requerimento 310/2013. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito, junto ao setor competente desta administração, informações sobre implantação de galerias pluviais e sistema de drenagem Nova Inópolis, Atibaia Jardim. Avenida Faria Lima, esquina com a Rua Rio de Janeiro, Rua Melchior Vicente Sanches e Avenida Major Alvim, nos bairros Alvinópolis e Atibaia Jardim, por ocasião das enchentes, sofreram alagamentos e inundações, causando sérios prejuízos e transtornos aos moradores e comerciantes. Ocorre qualquer chuva mais forte e enxurrada que desce da Avenida Faria Lima e Rua Rio de Janeiro, continua invadindo as residências e casas comerciais localizadas na parte baixa, uma vez que as bocas de lobo não contêm a força das águas. Junto, abaixo-assinados moradores e comerciantes que pedem obras de drenagem e galerias pluviais para a prevenção de alagamentos e enchentes. Assim, requer as seguintes informações. Existe algum projeto, seja da atual ou de administrações anteriores, para a implantação de obras de drenagem e escoamento naquela região? Em caso afirmativo, que tipo de projeto e data para início e término? Salão Nobre, Presidente Tancredo de Almeida Neves, 16 de setembro de 2013, Wilson Vasconcelos Veiga, vereador. Em discussão, requerimento 310/2013, interessado, vereador Wilson de Vasconcelos Veiga. Se algum edil quiser discutir esse aumento. Não, fecha sim. Pode fechar. Não havendo, coloque em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado oficiis. Requerimento 311/2013 requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações sobre obra localizada na rua Ametista, número 90, bairro Esmeralda, neste município. A obra é legal e tem autorização do departamento competente da prefeitura? Ou trata-se de uma construção irregular? Encaminhar a esta Casa de Leis o projeto de documentos pertinente à obra, bem como alvará de execução da mesma, se houver. Junto-se tal requerimento, uma vez que este vereador foi informado que há uma obra acontecendo sem alvará de execução e contrariando as leis municipais. Câmara Municipal da Estância de Atibaia, Salão Nobre, Presidente Tancredo de Almeida Neves, 16 de setembro de 2013, vereador Rodrigo Parras. Em discussão, requerimento 311/2013, interessado, vereador Rodrigo Parras. Se algum edil quiser discutir, esse é o momento. Não havendo, coloque em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado oficiis. Não há mais requerimentos a serem lidos, senhor presidente. Solicito ao segundo secretário a leitura das indicações. Nobres vereadores, público presente, mesa diretora, bom dia a todos. Senhor presidente, de acordo com o inciso 3º do artigo 225 do Regimento Interno, solicito que seja colocada em votação a dispensa da leitura das indicações e que sejam encaminhadas diretamente ao senhor prefeito. Nesse instante, coloque em votação a solicitação do nobre vereador José Machado, segundo secretário desta Casa, que solicita a dispensa da leitura das indicações e que as mesmas sejam encaminhadas diretamente ao senhor prefeito.
Os vereadores que concordam com o pleito do nobre vereador permaneçam como estão. Aprovado, encaminhe-se. Passo a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura das moções. Moção de congratulações 039/2013. Apresenta a moção de congratulações à autora Ana Luísa Calisto Amaral e à ilustradora Ângela Gabriela Calisto Amaral pelo lançamento do livro Vivendo o Protagonismo Infanto-Juvenil. No dia 13 de agosto, foi realizado o lançamento do livro Vivendo o Protagonismo Infanto-Juvenil, um livro destinado principalmente para as crianças e adolescentes, visando esclarecer o processo das conferências e as dúvidas mais frequentes a respeito do Estatuto da Criança e Adolescente. As irmãs Ana Luísa Calisto Amaral nasceu em 2000, na cidade de Atibaia, é delegada nacional do ECA, e Ângela Gabriela Calisto Amaral nasceu em 1996 em São Paulo e gosta de todo tipo de poesia. Ambas são militantes na área da defesa dos direitos da criança e do adolescente. O livro proporciona o interesse pela leitura, graças ao talento mágico das jovens idealizadoras, possibilitando registrar o repertório jurídico e cultural de forma clara e prática, levando aos jovens leitores a compreensão dos direitos e deveres da cidadania brasileira. Outro sim, sendo aprovada a presente moção, solicito que seja oficiado e enviado cópia desta merecida moção de congratulações, com votos de cada vez mais sucesso à autora Ana Luísa Calisto Amaral e à ilustradora Ângela Gabriela Calisto Amaral. Salão Nobre, Presidente Tancredo Almeida Neves, 16 de setembro de 2013, 1000 ONU, vereador. Para discussão e votação na próxima sessão. Solicito ao primeiro secretário que me informe se há vereadores inscritos em tema livre. Esse vereador. 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras presentes, bom dia. Quero nesse momento informar sobre a possibilidade de solicitação de isenção de imposto predial ao território urbano, IPTU. A isenção está prevista no artigo 41 a 45 do Código Tributário Municipal, sendo possível nos seguintes casos: que o imóvel seja destinado à moradia do proprietário ou usufrutuário de poucos recursos, cujos rendimentos de qualquer espécie e de seu cônjuge não excedam a 2 salários mínimos; que o proprietário e o usufrutuário não possuam outros bens no território nacional; que a área do terreno do imóvel não ultrapasse 500 metros; que a construção seja enquadrada em qualificação precária e econômica; que o proprietário tenha idade igual ou superior a 60 anos ou esteja incapacitado para exercício de qualquer atividade de forma permanente ou temporária devidamente comprovada. Essa solicitação deve ser feita diretamente à Prefeitura, apresentando os seguintes documentos: certidão de cartório de registro de imóveis, fazendo prova de que não possui outro imóvel no município; comprovante de rendimento mensal atualizado do proprietário do imóvel beneficiado do seu cônjuge não exceda a 2 salários mínimos; cópia do RG e CPF; a declaração do titular que não é proprietário ou possuidor de qualquer título de outros imóveis no território nacional. Para maiores informações, acesse minha página paulocatapreta.com.br ou o site da própria Prefeitura. Aproveitando só a solicitação do vereador Gata Mota, esses são as possibilidades de isenção que você pediu hoje no seu requerimento. É uma forma fácil de se requerer e bem possível e deve ser aproveitado pelos maiores de 60 anos, principalmente na área do Bogotá, que é alvo de comentários recentes aí do nosso amigo Fabiano e o Wilson. Lá existem muitas pessoas que vivem de 1 salário, 2 salários mínimos, que podem ser beneficiados com essa isenção. Muito obrigado, senhor. Próximo vereador. Uma parte, posso dar uma parte? Não? O Paulo, eu só queria saber, isso já é lei, né? Já existe. E como que se encaminhou isso aí nos anos anteriores? Essa isenção, essas pessoas eram isentas, como que foi o trâmite? A pessoa tem que requerer.
A pessoa tem que requerer, não é a prefeitura que vai até ele que tem que vir até a prefeitura. Tem que comprovar esses itens para ser beneficiado. Entendeu? Então, por isso que tem que dar publicidade para que eles saibam da possibilidade de isenção. Tá, joia. Muito obrigado. Próximo vereador. Vereador Rodrigo Parras. 10 minutos. Posso fazer uso da palavra daqui, Pois não. senhor presidente? Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, a todos que nos assistem, muito obrigado pela presença. O primeiro assunto que eu gostaria de abordar é um projeto de lei que entrou hoje aqui nessa Casa de Leis, que faz referência ao SESI. Eu gostaria de fazer um pleito junto à Comissão de Justiça, à Comissão de Finanças, nobre presidente Jorge, e eu, na qualidade de presidente da Comissão de Educação, por conta da urgência desse projeto. Eu vou relatar de maneira breve aqui, farei a leitura, mas basicamente esse projeto de lei, ele já foi autorizado por nós, vereadores, isso em setembro mesmo? Não, em agosto. E, na realidade, apenas 2 municípios do estado de São Paulo conseguiram a viabilização desse projeto. Atibaia é um deles, no tempo viável. Nesse sentido, farei a leitura aqui para que, caso haja alguma dúvida, possamos sanar. Haja vista a necessidade da aprovação com extrema urgência. Ele já entrou com um regime de urgência aqui nessa Casa de Leis, mas, segundo o posicionamento do SESI, somente com essa autorização ele terá condições de dar início imediato, ainda nesse ano, nessa obra. Farei a leitura breve aqui da solicitação encaminhada pelo Poder Executivo. Em razão de normas internas do SESI, a Lei 4.155, de 13 de agosto de 2013, objeto de projeto de lei 6 de 2013, aprovado por essa Egrégia Casa, em 12 de agosto de 2013, não foi aceita pelo setor competente daquele órgão, que nos alegou a necessidade de matrícula referente à área 3.620,80 metros, constar na lei, sendo-nos determinado a revogação daquela, sob pena de perdermos a construção da estação sede de cultura, a ser construída no Jardim Cerejeiras. O presente projeto de lei tem por objetivo a doação de área pública para edificação por intermédio do Serviço Social da Indústria do Estado de São Paulo, SESI, da construção da Estação SESI de Cultura, equipamento cultural que beneficiará as comunidades do Jardim Cerejeiras, casas populares e entorno. Esse equipamento conta com a biblioteca, a sala de informática, gibiteca e área de convivência. Sob instalação, suprirá a carência da região por unidade similar. A doação proposta será exclusivamente para atender finalidade descrita anteriormente, retomando ao patrimônio público, caso haja descumprimento do objeto aqui proposto. Todos os custos de construção, implantação e manutenção da unidade e suas atividades ocorrerão por conta do SESI. Logo, pelo exposto acima, fica explícito o elevado interesse público e ganho cultural da comunidade que receberá o equipamento. Expostas as razões que atendem à relevância dessa proposição, submete-se ao regime de urgência. Nesse sentido, esse vereador, presidente da Comissão de Educação, e entendedor que é um equipamento de extrema relevância e necessidade, solicitamos ao presidente da Comissão de Justiça, ao presidente da Comissão de Finanças e eu, na qualidade de presidente da Comissão de Educação, para, mesmo já estando em regime de urgência, podermos acelerar, haja vista que esse projeto já foi, inclusive, aprovado por essa Casa de Leis há alguns dias. Nesse sentido, solicito aos presidentes e aos membros das comissões para que possamos acelerar e, se possível, caso todos estejam de acordo, seja posto já na próxima pauta, na próxima sessão. Muito obrigado. Uma parte, presidente? Pois não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu entendi, o SESI não aceitou a doação porque não existe a matrícula da área. Exatamente. Na verdade, não foi juntado no projeto de lei. Mas ela está matriculada de forma individual? E sim. Agora, precisa constar nessa nova proposta, nessa lei que será vigente. Mas a matrícula individualizada já existia a proposição da lei anterior? Não, houve o desmembramento, né? Mas o desmembramento já havia porque nós votamos a doação da área desmembrada. Exatamente. A matrícula, já havia a data em que aprovamos a lei?
Mas é só enviar a matrícula para o SESI, então, não precisa de aprovar a lei de novo. Não, mas ela precisa constar na lei. O número da matrícula individualizado? Exatamente. Mas isso é uma exigência administrativa do SESI. Exatamente. Então, somente. Muito obrigado. Mais algum vereador gostaria de tirar alguma dúvida? Por se tratar de assunto de extrema relevância, esse vereador então solicita para que possamos acelerar os pareceres, para, se possível, já colocarmos em votação na próxima sessão. Muito obrigado. Próximo vereador. Doutor Edson. Bom dia a todos novamente. Duas coisas. Eu vi no jornal, está pululando, que bonito, né? Na mídia, pessoas falando sobre os gastos com publicidade institucional na prefeitura. Aí a gente foi atrás, vimos jornais, só a guisa de esclarecimento, ele é exatamente igual ao de 2012. Ele exatamente, os valores são, o valor limite é o mesmo, né? Não houve acréscimo nos valores constantes no exercício 2012. Então, o previsto para este ano é o mesmo. Para que não paire dúvidas e as pessoas parem de falar. Uma outra coisa é que eu venho observando algumas redundâncias que me incluo, da gente ter um pouco de vigilância nos nossos requerimentos para a gente saber qual é o tema abordado, a finalidade do tema, que a gente possa realmente ser mais produtivo. E finalizando, hoje eu fiz questão de trazer um tema que vai ser abordado daqui a pouco na tribuna, sobre a diversidade sexual. Nós precisamos acordar para essa situação. O mundo está mudando, o comportamento humano está mudando e nós não podemos fechar os olhos e virar as costas a isso. Nós temos acompanhado na mídia, visto todos os dias um estímulo, parece, né, que a gente fica observando, vendo, há quase que uma cultura impositiva com relação à mudança comportamental, e a gente não pode virar as costas ou simplesmente fingir que isso não existe. Nós não podemos nos negar ao fato da realidade. O mundo está mudando, o comportamento humano está mudando, e nós precisamos estabelecer cultura, entendimento, acima de tudo, o respeito às pessoas, sejam elas como for. O caminho não é outro. Nós não podemos negar às pessoas o direito à expressão na sua maior plenitude. Como seres humanos, nós temos que respeitá-los e acolhê-los na sociedade. Porque se assim não o fizermos, nós estaremos produzindo marginais. Nós não queremos marginalizar. Nós devemos incluir o cidadão em sua plenitude. Nós não podemos mais conviver com o achincalhamento que se faz por pessoas terem opção que não aquela que foi nos determinada pela nossa família, pela nossa moral. Existem pessoas que precisam ser vistas como cidadãos, precisam ser acolhidas. Nós precisamos dar as mesmas oportunidades. Essas pessoas precisam ser reconhecidas como cidadãos. Nós temos a obrigação moral. Nós não podemos nos furtar a obrigação que temos de incluir todo e qualquer cidadão, não importa cor, credo e opção sexual. Nós vivemos
uma epidemia, e esta epidemia se alastra, como tantas outras, como droga. Parece-me que tudo aquilo que nos afeta, nós temos a tendência de colocar sob o tapete. Nós precisamos trazer a discussão, trazer à luz e dar a oportunidade dessas pessoas que nos procuram, que têm o direito a total exercício da sua vida e total exercício da sua liberdade. Muito obrigado. Próximo vereador. Não há mais vereador inscrito, senhor presidente. Bom, não havendo mais vereadores inscritos em tema livre, vamos proceder à tribuna livre, que será ocupado pelo senhor Alexandre Tadeu Chuves, tá? Que terá 20 minutos para o seu pronunciamento. Bom dia a todos e todas. Eu sou presidente da ONG Vanguarda da Esperança. A Vanguarda da Esperança era um grupo de senhoras da sociedade antibaiense que custeavam as medicações no começo da epidemia de HIV e AIDS. Em fevereiro de 2010, este projeto foi resgatado e oficialmente refundado como ONG, por um grupo de pessoas que, independente de sua condição sorológica, decidiu trabalhar em conjunto para melhorar as condições de vida dos portadores de DST, HIV e AIDS. Nosso enfoque era trabalhar com a prevenção, assistência e geração de renda para os portadores de DSTs, HIV e AIDS e familiares dos mesmos. E para isso realizávamos e realizamos até hoje atividades como oficinas, cursos, palestras, seminários, etc. Este trabalho nos fez perceber que, além de nos preocupar com as questões de saúde, deveríamos também nos ater às questões relacionadas às políticas públicas que garantissem o exercício pleno da cidadania e também a luta constante contra toda a qualquer discriminação e preconceito. Durante nosso trabalho se abriu a caixa de Pandora e acabamos nos deparando com a diversidade sexual, suas peculiaridades e problemática. A diversidade sexual é tão rica e diversa quanto seu próprio nome, pois cada ser humano é único com suas peculiaridades de cor, sexo, raça, maneiras de amar e religião. E o que nos torna tão parecidos e ao mesmo tempo tão diferentes é a nossa capacidade de viver em sociedade, com todas as nossas diferenças, pois o que seria de nós se fôssemos apenas réplicas uns dos outros? A expressão diversidade sexual só pode ser analisada se for possível compreender e aceitar que a humanidade pode apresentar similaridades biológicas, mas no que tange às convenções sociais adotadas por cada comunidade de indivíduos, as diferenças podem ser gritantes. Este conceito define as diversas faces assumidas pela esfera sexual humana. Esta diversidade não se limita apenas ao exercício do sexo, mas igualmente a tudo que configura a sexualidade. As experiências de vida, os costumes assimilados ao longo da existência, as emoções, as interações pessoais e suas veiculações na mídia. O modo de agir, a forma como as pessoas se veem e são vistas pelos outros. E não podemos esquecer do impacto cultural e familiar desta diversidade na evolução da sociedade. A existência de sexualidades heterodoxas não é uma marca do mundo contemporâneo. Desde tempos ancestrais, pessoas do mesmo sexo se atraem. Na antiga Grécia, por exemplo, era habitual o relacionamento entre homens, pois era um hábito cultural nesta época. Portanto, não havia preconceito com relação a esta modalidade de interação sexual, pois esta espécie de união era comum e até mesmo estimulada pelas convenções desta civilização. Na atualidade, vivemos uma dicotomia. Ao mesmo tempo em que diversidades sexuais caminham rumo à aceitação social e política, encontramos os movimentos homofóbicos precisando ser contidos. A homofobia é contida por leis no Brasil, que através de artigos contidos na Constituição de 88, protegem as minorias sexuais desse país. Há também um projeto que pretende adicionar o termo orientação sexual
no artigo que rege esta questão. Para que o preconceito seja completamente erradicado, o Estatuto da Criança e do Adolescente também defende os infantes desta espécie de discriminação. As punições contra este assédio vão desde o mero aviso até a negação de permissão para que a instituição preconceituosa continue atuando, passando pela aplicação de multas ao mesmo. Casais de homossexuais já começam a conquistar o direito de adotar crianças e a Previdência dá os primeiros passos na direção da concessão de benefícios aos parceiros homossexuais de segurados do INSS. Agora, a luta pela legitimação da diversidade sexual como característica humana não é mais apenas uma luta de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transgêneros. Esse reconhecimento do que sempre fomos é um desafio de todos, sim, pois até mesmo os que defendem os tais padrões sexuais e negam a diversidade também pagam seu preço, já que tem cada vez mais de conviver com o diferente que tanto lhe incomoda. E não está sendo fácil para nenhum dos lados, mas já passamos pela fase mais difícil. A humanidade, a cada dia, está mais transparente e verdadeira para com ela própria, e isso é uma ótima notícia. A população LGBT não pode mais ser ignorada pelos atuais governantes, pois se mostram e fazem toda a diferença como eleitores e pagantes de impostos. Assim, nossa sociedade vem se adequando para melhor atender todo o seu sistema e a base de qualquer governo. A Lei Estadual 10.948 de 2001 dispõe sobre as penalidades a serem aplicadas à prática de discriminação em razão de orientação sexual e das outras providências. A população LGBT é perseguida em todos os âmbitos, como trabalho, religião, serviços abertos ao público, etc. Toda essa pressão social gera estigma, direcionamento ao alcoolismo, drogas e outras compulsões de ordens psicológicas. Vulnerabilidade, HIV e AIDS e DSTs em geral. Atibaia hoje consta com 274 portadores do vírus HIV e AIDS em tratamento, sendo 4 crianças. Só entra no sistema quem necessita de remédios, jogando-se para baixo do tapete os casos de novos soros positivos que fazem somente acompanhamento médico. Se levarmos em consideração as pessoas que residem em Atibaia, mas se tratam em outros municípios, teremos 700 portadores residindo em Atibaia. Segundo estatísticas da ONU, existe para cada notificação positiva 4 pessoas que têm o vírus e não sabem. Assim, pela conta final, teremos 2.800 portadores que circulam pela cidade e não sabem que têm o vírus, totalizando uma estimativa de 3.500 portadores do vírus HIV e AIDS. Na década de 90, 25,2% dos jovens que fazem sexo com homens eram infectados pelo vírus. Em 2010, já eram 46,4%. As mulheres acabaram passando os homens rapidamente, sendo 10 mulheres para cada 8 homens. Fala-se na tão sonhada cura que está sendo cantada aos 4 ventos, mas ainda está longe de ser alcançada, levando no mínimo de 5 a 10 anos. Hoje, os efeitos colaterais da medicação elevam os custos do sistema público de saúde, pois os mesmos causam alto índice de insanidade, infarto, necrose óssea, neuropatia, diabetes, elevação do colesterol, AVC e, ultimamente, alguns casos de câncer e o envelhecimento precoce. Para cada ano de medicação se envelhece 2. Temos também hoje um alto índice de incidência de HIV e AIDS na terceira idade. O maior vetor de comunicação do vírus hoje é o HSH, homem que faz sexo com homem, que transita entre todos os mundos sexuais imagináveis, sem levantar suspeita alguma e também se furtando de prevenção com todos os seus parceiros. Há uma alta correlação entre álcool e drogas, destacando-se principalmente as anfetaminas, que deixam o indivíduo mais alerta e propenso a fazer sexo. No embalo das drogas ilícitas ou lícitas, essas relações acabam sendo desprotegidas,
abrindo caminho para a entrada de todos os tipos de DSTs. Se continuarmos no mesmo ritmo e com campanhas pontuais, estaremos fadados a ver o sistema falir, pois os altos custos de tratamento e internação não serão suportados pelo poder público. Hoje temos, em média, um novo caso de HIV por dia na cidade, pois as notificações não são compulsórias. Sem falar no custo social dos órfãos da AIDS, que ficam na dependência de uma avó que mal consegue se sustentar e ainda tem que cuidar, às vezes, de 4 netos com um salário mínimo. Um paciente, só de remédio, pode ter o custo mensal de R$ 1.600 a R$ 30.000 por mês, fora internações e exames. Quanto custa um dia de internação? Exames constantes e rotineiros, custo social, depressão, afastamentos, estigma social da doença, etc. Academias e anabolizantes, hepatites e HIV. São comuns o uso de anabolizantes e óleo mineral em academias, gerando um alto risco de contaminação pelo HIV, hepatites e falência do fígado por sua consequência, fora as infecções e compartilhamento de seringas. A população trans que muda de sexo costuma usar de aplicação de hormônio para mudança do corpo, aumentando o risco de câncer. Temos outro problema de questão de saúde, que é a falta de tratamentos tradicionais e exames, como lésbicas que acham que não necessitam visitar um mastologista ou um ginecologista, e da travesti e transexuais que, da mesma forma, não se sentem obrigadas a ir a um urologista ou proctologista, aumentando os casos de câncer entre esta população. Entre a população de travestis, existe um alto índice de analfabetismo, que acabam abandonando os estudos pelo estigma da sexualidade e pelo simples fato de não poder usar um banheiro masculino ou feminino, e desta forma cai na prostituição. Atibaia não pode estar em pleno século XXI vivendo no século XIX. O poder público deve servir todo munícipe, independente de cor, raça, credo ou opção sexual, sem discriminação, respeitando as suas especificidades, e para isso precisa ouvi-las e conhecê-las. Hoje, em torno de 30% dos municípios do estado de São Paulo já tem uma Secretaria da Diversidade Sexual, Direitos Humanos e Minorias. Desta maneira, levando-se em conta que a população de LGBT de Atibaia já está em torno de 13 mil a 15 mil pessoas, vemos a necessidade de buscarmos maneiras de termos o nosso próprio conselho, para discutir políticas públicas para essa parcela da população. Mesmo havendo o Conselho da Cidadania, essa população não se sente contemplada dentro dele, porque o assunto é polêmico e ela é muito específica. Eu vou citar aqui um pequeno trecho de uma ópera chamada O Alabê de Jerusalém. A intolerância é a mais triste das doenças. Não tem dó, não tem clemência. Deixa tantas cicatrizes nas pessoas, nos países. Até as religiões deixam sua vocação celeste e se investem de cacetetes. Às vezes, os corações que creem são mais duros que os ateus. E a água raiz escorre pela tela, manchando as matizes de uma linda pintura, só porque não gostam da assinatura. Agradeço aos nobres vereadores e ao plenário pela atenção dispensada. Obrigado, Alexandre. Pela ordem, presidente. Eu gostaria, Alexandre, se não fosse te incomodar muito, uma xerox de todo o seu trabalho aí, esclarecido aqui, poderia? Obrigado, viu? Obrigado. Solicito ao primeiro secretário se há vereadores inscritos em explicação pessoal. Não, há vereador inscrito, senhor presidente. Ao não havendo, peço ao nobre vereador primeiro secretário que faça a leitura da pauta de votação da sessão ordinária. Projeto de Lei 057/2013, de autoria do vereador Paulo Fernando Lara Pereira de Araújo, que altera a redação do artigo 6º da Lei Municipal 40/92 de 2012, primeira discussão, maioria simples,
Projeto de Lei 061/2013, de autoria do vereador Lucas de Oliveira Cardoso, que institui no calendário oficial do município de Atibaia o quarto domingo do mês de outubro como o Dia da Paz entre as Torcidas. Primeira discussão, maioria simples. Projeto de Lei 062/2013, de autoria do vereador Sidney Luciano Gonçalves, que dispõe sobre denominação de rua João Francisco de Oliveira, a rua 6, no bairro Jardim Parque Real, nesse município. Primeira discussão, maioria simples. Projeto de Lei 52/2013, de autoria do vereador Almir Bueno do Prado, primeira discussão com emenda. Em discussão, projeto de lei 057/2013, interessado o vereador Paulo Fernando Lara Pereira de Araújo e outros. Se algum edil quiser discutir, esse é o momento. Neste vereador. 10 minutos. Obrigado, presidente. Bom dia a todos os vereadores, mesa, o público presente. Só para esclarecer esse projeto, né, e pedir o apoio dos novos vereadores, a ideia do projeto é simples e é para beneficiar as donas e os donos de casas que vão aos supermercados, aos comércios fazerem compras. E a ideia é a seguinte: no local onde tem a etiqueta de preço, então tem lá, o produto fica numa prateleira e tem o preço embaixo. Aqui no Brasil, normalmente só aparece o preço do valor do produto. Então a gente vai comprar um refrigerante, uma latinha de refrigerante. Então tem o preço lá, R$ 1,50. E a latinha tem 350 ml. Ao lado, você tem um refrigerante de 600 ml. E aí tem um outro valor também unitário. Tem um de 1 litro, tem de 700 ml. Então tem produtos todos são refrigerantes, às vezes são da mesma marca, só que com tamanhos diferentes. A ideia do projeto é que nessa etiqueta, além do valor unitário, tem um denominador comum. Então, um exemplo, 100 ml. Então, você sabe quanto vai custar 100 ml de um refrigerante de 350, de um de 500, de um de 700, de um litro, de 2 litros. Essa medida é muito adotada em países, né, de cultura inglesa, então Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra, Estados Unidos, tem essa ideia. Isso facilita muito para você fazer a comparação dos preços, para ver se você está levando um produto mais barato ou mais caro, porque normalmente um produto maior é mais barato, só que aí tem a promoção de um produto menor, e aí você fala, legal, você às vezes faz o preço na cabeça, né, a conta, e na verdade você acaba levando um produto mais caro, porque a propaganda do comércio faz com que você acredite que aquele produto esteja mais barato. Então essa é a ideia do projeto, eu conto com o apoio dos novos vereadores. Obrigado. Posso dar uma partezinha? Isso daí você vê muito quando você compra a prazo, né? Então o brasileiro não quer saber quanto custa, ele quer saber como é que ele paga, né? Isso daí deixa a gente muito refém, às vezes, né? Você vê esses grandes magazines oferecendo em 20 parcelas, na sexta parcela já está pago o produto, né? O resto é só lucro deles. Eles se transformaram em grandes instituições financeiras, verdadeiros bancos de financiamento no varejo. Então, tanto que você vê financiamento próprio. Então, acho que isso daí seria o caso de até uma ideia de uma ampliação para checagem dessa enganação, dessa propaganda enganosa que se faz. Quando você compra um produto a prazo, você não sabe quanto é o preço final. Eu acho que até tinha uma lei que foi, devagarinho eles vão esquecendo, de você colocar o total do valor a prazo que você pagava o produto. Eu acho que hoje ninguém mais faz isso, né? Caiu no esquecimento, mas eu acho que é de grande valia, inclusive, né, daria até para você, se for o caso, complementar, acho que você mesmo, como teve essa iniciativa, até ficaria até o cargo mesmo, né, a gente assinaria junto, inclusive, de ter essa visão um pouco mais ampliada do quanto a gente paga pelos nossos produtos que consumimos. Acho muito interessante. Gostaria de você, se a gente pudesse complementar com esta formatação, nessa ampliação desse projeto, acho muito interessante. Eu acho muito legal e parabéns, e gostaria de estar com vocês, se for o caso. Obrigado. Dentro do que o Dr. Edson colocou e a breve explanação que o Paulinho fez, eu não vou entrar no mérito da lei, porque para mim está bem claro, meu voto é favorável, e acho extremamente necessário que cada vez mais a gente esclareça o consumidor daquilo que ele está levando nas prateleiras.
A minha preocupação, e eu tenho externado isso desde dezembro do ano passado, quando eu assumi a casa, né? E é uma preocupação que não é exclusiva com esse governo, vem de governos anteriores também, mas com a prefeitura, ela tem que estar sempre em busca da fiscalização. A lei, quando ela existe tão somente no mundo jurídico e ela não é colocada em prática, se não há uma fiscalização efetiva e se não há sanção para aqueles que descumprem a lei, acaba caindo no esquecimento, como o senhor bem colocou, não é? E eu sei da dificuldade que a prefeitura tem de estar ao mesmo tempo em todos os lugares para fazer uma fiscalização efetiva, quer seja a fiscalização de obras e edificações, como foi feito um requerimento do nobre vereador Rodrigo acerca de uma obra no Esmeralda, né, sobre uma suposta construção sem alvará. A cidade é grande, é espalhada, é difícil o número pequeno de fiscais que nós temos percorrerem a cidade toda, e muitas vezes acontece a fiscalização só por meio de denúncia, quando a fiscalização deveria ser preventiva, ostensiva e a todo instante. Porque aí, com anos de fiscalização nesse molde, você consegue educar a sociedade. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos a Câmara do Direito do Consumidor. Nós temos aqui, fazendo um parênteses, o Paulinho, que esteve há um tempo à frente da Vigilância Sanitária, e ele sabe exatamente como é o trabalho de fiscalização. A fiscalização como tem que ser feito de forma ostensiva, como tem que ser feito de forma preventiva, a fim de se evitar danos à sociedade. Nós temos a Câmara do Direito do Consumidor, é o órgão responsável por fazer isso, é comandado pelo, salvo engano, Dr. Elson, muito competente. Os funcionários que trabalham muitas vezes são elogiados pela população, mas a gente sabe que estão em número reduzidos. Sabe que a condição de fiscalização e de trabalho hoje demanda maior número de funcionários, demanda maiores recursos. Por quê? Se nós não tivermos uma fiscalização efetiva, a lei proposta pelo Paulinho, e espero que seja aprovada hoje aqui, em pouco tempo ela pode se tornar mais uma lei no mundo jurídico sem aplicação efetiva. Assim como, se não houver uma fiscalização coerente e eficaz sobre o comércio, o projeto do prefeito do Vende Mais Atibaia também pode cair no descrédito da população se não tiver uma fiscalização efetiva do órgão competente de defesa do consumidor, porque muitos comerciantes podem eventualmente maquiar o preço, maquiar a sua etiqueta, como acontece não aqui em Atibaia, mas a gente viu no Brasil e no mundo inteiro, e eu já citei o exemplo da Black Friday, né, em outra sessão aqui. Então a minha grande preocupação precisamos aparelhar a prefeitura, precisamos, nós como vereadores, cumprir nosso papel de fiscalizadores também e ajudar que as leis que existem, que são boas, que elas sejam cumpridas e aplicadas. Muito obrigado, presidente. Mais algum vereador? Não havendo, coloque em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão. A segunda discussão. Em discussão, o projeto de lei 061/2013, interessado o vereador Lucas de Oliveira Cardoso. Se algum edil quiser discutir, esse é o momento. Não havendo, coloque em votação. Os vereadores concordam com o presente PL 061, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Em discussão, o PL 062/2013, de autoria do vereador Sidney Luciano Gonçalves. Se houver vereador interessado em discutir, esse é o momento. Senhor presidente, gostaria de pedir vista do projeto, tendo em vista que o autor não está presente para a sustentação. Então, em votação, a solicitação do nobre vereador Lucas de Oliveira Cardoso, que solicita um pedido de vista por uma sessão, no projeto de lei 062/2013, tendo em vista que o autor do projeto não se encontra aqui. Os vereadores concordam com o pedido de vista, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto. Tá. Em discussão, o projeto de lei 521/2013, interessado os vereadores Almir Bueno do Prado. Se houver vereador interessado em discutir, esse é o momento. Não havendo... Pela ordem, presidente. É o projeto de lei que fala da emenda aditiva dos atestados médicos que o Miro fez, que fez uma emenda dizendo que cabe agora aos pais
a responsabilidade de apresentar, né, de providenciar o atestado médico para a realização de aula de educação física nas escolas. Foi lido no começo do expediente, e como ele já está vencido, tem que ser votado hoje. Foi incluído na pauta no... por conta de estar vencido. O vencimento dele é exatamente hoje, dia 16 de setembro. O projeto fala sobre a obrigatoriedade das crianças apresentarem atestado médico para praticar... Eu vou passar a palavra ao autor, que acho que é mais fácil. Por favor, Miro. Não, é que, inclusive essa emenda que nós fizemos, foi até para tirar do Poder Executivo a obrigatoriedade de que, para que cabesse para o Executivo, fazer com que as crianças, antes de fazer educação física, fizessem um exame médico, né? Porque o professor de educação física não consegue, né, detectar algum problema de saúde na criança. Aí eu fiz a emenda aditiva pedindo para que o pai ou o responsável encaminhasse esse exame para a escola. Entendeu? Escolas municipais, estaduais, particulares, como é que está isso? Todas as escolas. Só posso meter o pitaco aqui? Isso daí é necessário porque muitas vezes a criança é portadora de uma patologia subclínica e às vezes ela é submetida a uma atividade física e pode ter algum tipo de mal súbito. Então é necessário que se faça o exame médico, né, periódico, já que ela vai exercer uma atividade, mesmo que recreacional, na atividade de educação física na escola regular, não é uma atividade extenuante, é apenas de iniciação ao esporte. Então, eu acho importante essa criação, né, dessa educação para o esporte. Na realidade, isso daí não deveria ser lei, né? Deveria ser o pai preocupado com o filho, faz o quê? Leva no médico para ver se está tudo bem, né? Eu acho que isso daí vem muito de encontro, eu acho importante até de forma educacional, de forma a educar o pai, o familiar, a levar o filho para fazer o exame regular, que seria corriqueiro. A criança tem que passar pelo menos uma vez ao ano no médico, né? Então, acho que seria interessante para fortalecer até esses laços, né, de educação na família. Ô, Daniel, desculpa. Isso daí protege o profissional de educação física, porque ele não é o médico, né? E muitas vezes a criança está lá, o professor vai dar atividade física e de repente tem crianças que não tem. Vai fazer um polichinelo, por exemplo, aumenta o batimento cardíaco, e o professor de educação física, ele não tem a obrigação de, muitas vezes, né, saber. E também a escola. Acaba livrando a escola de um problema ou outro aí com os pais. Miro, parabéns pela iniciativa. Eu acho que o mérito do projeto é ótimo. E eu só estou pedindo esse esclarecimento porque eu não faço parte de nenhuma das comissões, o projeto não passou por mim, está vendo a pauta, eu queria saber o que estava sendo votado. É ótimo, o doutor Edson, como médico especialista aqui no assunto, colocou da necessidade que nós temos de ter isso. Sou favorável, então, só antecipando a minha posição. O que eu penso é uma outra questão. Eu não sei quantos alunos especificamente nós temos na rede municipal de ensino hoje, em torno de 15 mil, 14 mil, eu acredito, né? São 14 mil alunos, só na rede municipal de ensino. Isso aí, com certeza, com escola particular, estadual e creche, a gente vai passar aí de mais de 20 mil alunos tranquilamente na rede, né? Vamos entender rede como um todo. Eu acho que a gente tem que aprovar essa tua medida, mas de forma que as escolas disponibilizem um profissional da medicina, um médico, para fazer essa avaliação, se for possível, doutor, posso estar falando uma bobagem aqui, o senhor me corrija, mas para fazer isso em loco, nas escolas, porque hoje nós temos o sistema de saúde do município, a gente sabe quantas reclamações a gente recebe acerca de prazo para conseguir uma consulta num posto de saúde, demora de atendimento na Santa Casa, e não é só no sistema público de saúde, isso também são nos hospitais particulares. Se o senhor ligar hoje nos 2 da cidade aqui e pedir para marcar uma consulta para qualquer especialidade, você vai ver quanto tempo vão demorar para arrumar uma consulta. Eu fico imaginando a gente colocar todas as nossas crianças, essa obrigatoriedade de conseguir um atestado para a prática esportiva, colocar isso nessa fila de consultas, né? Vai ser um grande transtorno. Nós tivemos um problema semelhante com a questão do futebol, né?
Outro dia, infelizmente, aconteceu uma fatalidade e um jogador, acho que na segunda divisão aqui do futebol municipal, uma liga totalmente amadora, é o futebol de várzea, que a turma se reúne de domingo para jogar bola. Infelizmente, o senhor teve um mal súbito e faleceu. Não foi dentro do campo, mas faleceu no hospital, teve um atendimento e faleceu depois. Disso gerou uma grande comoção no seguinte sentido: ninguém mais agora joga bola na cidade se não tiver um atestado médico. Então, e se não tiver um médico na porta do campo? Aí você fala assim, olha, a gente não tem médico dentro do hospital, a gente tem falta de médico no plano de saúde, então o governo federal está abrindo um programa para importar médico de Cuba para fazer atendimento em várias cidades do Brasil. Agora a gente vai, em cada quadra, em cada lugar que tiver um campeonato ou tiver uma atividade física, vai ter que ter um médico responsável, nós vamos parar, né? Então, por que eu estou dando um exemplo, não é nada do que você está propondo mesmo, mas estou dando um exemplo do seguinte: nós vamos criar uma lei aqui, a gente precisa fazer com que ela seja factível na prática. Então, a tua proposta é ótima, excelente, tem o meu apoio, mas a ideia ficaria de alguma forma fazer com que os médicos, ou que sejam 1 ou 2 dias por ano, esses médicos estejam nas escolas, ou o tempo que for necessário, para fazer a avaliação de todas essas crianças, especialmente de escolas públicas e municipais, que a gente sabe a dificuldade dos pais, às vezes o pai e a mãe trabalham, que hora que ele vai ter para levar essa criança no médico para conseguir um atestado para poder fazer educação física. Então, a prefeitura, o Estado, nós temos que levar a saúde ao povo. Então, o médico tem que ir à escola fazer o exame, o médico tem que atestar e tudo que for necessário. Então, essa é a minha opinião, e como também discussão do projeto, seria, não sei se cabe até alguma, poderíamos pensar em alguma emenda nesse sentido. Mais um pitaco. Eu acho assim, não é necessário você pegar os 15 mil e enfiar dentro do consultório médico no mesmo dia. Eu acho que se você tiver uma organização, sequenciar, por exemplo, tem crianças que nascem em janeiro, em fevereiro, em março, abril, e você determinar mês a mês que essas crianças sejam encaminhadas ao atendimento médico, que é um atendimento de rotina. Uma criança que fica 1 ano sem ir no médico, me desculpe, é desleixo. E um pai que não pode tirar uma tarde para levar um filho no médico, seja trabalhador, seja dono de casa, seja quem for, me perdoe, é negligente. Então, eu acho que você levar um médico para dentro de uma escola, nem todas as escolas possuem aparelho adequado para atendimento médico. Aí você demanda a maca, você demanda a mesa, você demanda espaço. Muitas vezes as escolas não têm. Eu entendo a angústia, mas a gente não pode, pura e simplesmente, negar um problema argumentando sobre outro. Eu acho interessante, acho que a gente tem que pensar realmente formas de se resolver, Miro. Você criou um excelente problema para a gente resolver, né? Para a gente ajudar a resolver pelo menos. Eu acho que se a gente distribuir ao longo de 12 meses as crianças que precisam ser feitas regularmente, crianças nascidas em cada mês, você tem um período, um prazo, você não precisa desovar essas crianças, essas 15 mil, na matrícula, por exemplo. Então, ela tem, na data de nascimento, durante o ano letivo, apresentar, fica até uma dica, se for o caso, apresentar o atestado médico na data de nascimento dela, uma vez por ano. Um pai que não leva uma criança no médico, pelo amor de Deus, né? Vai encontrar essa criança na Lucas, de sexta-feira à noite lá, né? Eu quero lembrar a todos também que, em algum tempo atrás, os médicos iam nas escolas, e é dever do Estado a saúde, né? Dar assistência médica para a população. Então, não é uma coisa assim, né? Está na Constituição. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de me posicionar de maneira favorável, apoiar o seu projeto, vereador. Esse é o tipo de problema bom. A sociedade, ela carece de uma demanda e cabe ao Poder Executivo operacionalizar. Então, por mais que haja realmente essa demanda, e é uma demanda grande, mais de 20 mil alunos realmente, entre município e Estado, mas é um problema que nós temos que realmente jogar para o Poder Executivo, e o Poder Executivo vai ter que operacionalizar. Então, cabe a nós aqui votarmos de maneira a entender realmente uma problemática social e que realmente carece de um atendimento diferenciado. Eu quero levantar aqui uma situação ocorrida no ano passado, vereador. Era uma criança de 5ª série que estava numa excursão, e não era uma atividade física, né, como esporte, mas estava numa excursão, e ela veio a falecer no ano passado.
justamente porque houve uma densidade de atividade física maior. Então, eu acredito que se a sua lei já estivesse pautada em anos anteriores, com certeza o poder público e inclusive as escolas particulares, elas teriam um posicionamento de maneira mais severa e principalmente mais atuante. Então, conte com o meu apoio, e eu parabenizo aqui o vereador Daniel, o vereador Dr. Edson, pelas colocações, e são posicionamentos como esses que levam realmente ao Poder Executivo e às empresas particulares de educação a tomarem decisões mais proativas em relação a essa demanda. Presidente, é como as empresas têm que fazer o exame periódico, tem que levar em conta que 20 mil consultas não fica só na consulta, não. Tem o exame de eletrocardiograma, tem uma avaliação clínica para dispensar o profissional do esporte, né? Isso é o princípio da medicina esportiva. E é de responsabilidade sempre de quem provoca essa ação. Seria o fisioterapeuta, o professor de educação física, porque a responsabilidade é sempre dele, às vezes. Então, o custo operacional disso é alto. Então, vamos ver se a prefeitura consegue levantar esse custo. É muito alto, porque não fica só na consulta médica. Pela ordem, presidente. Gostaria de parabenizar o Miro, projeto muito bom, mas nós estamos vendo e percebendo o que está acontecendo Câmara Municipal e Prefeitura. O que você, vereador, pode fazer e o que o prefeito tem que fazer. Então, projetos que a gente poderia estar mandando como indicação ao prefeito para que ele pudesse estar fazendo o projeto, porque naturalmente que nós estamos vendo que é um projeto que vai trazer muito gasto, né? Mas não deixa de ser um projeto bom. Vai ter meu apoio, sim, porém nós estamos vendo que vai ser vetado. Valeu, Miro. Eu só acho que a gente tem que fazer uma diferenciação entre o que é custo e o que é investimento. Eu acho que investir numa criança, a gente não pode trazer como custo, mas sim como investimento na criança. Mas não é dessa forma que é visto, né, doutor? Gerou custo, a gente sabe que o projeto é vetado. Mas tem meu apoio, Miri, e nós temos que continuar fazendo esse tipo de projeto, gente. Por quê? Fazendo os projetos, a gente está lançando a ideia para um futuro melhor, porém o prefeito analisa o que ele acha melhor e que o cofre público tenha dinheiro para que faça isso, né? Ok. Presidente, para encerrar, em respeito aí também ao tempo regimental, eu gostei da colocação do Dedéu, provavelmente o projeto vai ser vetado, mas eu não creio que o projeto é inconstitucional, eu tenho que o projeto é totalmente constitucional. Eu sou favorável ao projeto. Se vier veto, é outra história. Aí, Miro, eu te ajudo a pelo menos com o meu voto aqui, tentar derrubar o veto depois, né? Se você não votar contra, né? Espero que você vote a favor do seu projeto. Mas a questão é, quando nós estamos colocando aqui, não é nem a criação do gasto, viu, Dedéu, quando eu me manifestei, é a operacionalidade disso. É só isso, né? Se vocês que são líderes do governo, o doutor Edson, líder do governo e também base do governo, entendem que o Poder Executivo está apto para resolver essa demanda, ótimo, fico muito feliz. Né? Vou acreditar na palavra de vocês aqui, vou dar meu voto de confiança que o Poder Executivo vai dar conta de 15 mil alunos para fazer atestado médico, receber um exame com todas essas especificidades e peculiaridades que o Bira colocou aqui. A minha colocação é só para tentar ajudar a operacionalizar, mas tem o meu apoio total aí, Miro, tá bom? Obrigado. Bom, eu vou colocar em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada em primeira discussão, a segunda discussão com emenda. Não havendo mais nada a ser tratado nessa sessão ordinária, dou encerrado às 12h47. No momento em que já abro a primeira sessão extraordinária, solicito ao primeiro secretário a leitura de pauta de votação. Projeto de Lei 057/2013, Projeto de Lei 061/2013, Projeto de Lei 52/2013, presidente. Senhor presidente, gentileza de colocar os projetos juntos, englobados para a votação. Em segunda discussão e redação final, pode ser? Então vamos lá. Eu coloco em votação a solicitação do primeiro secretário, que solicita que os projetos
057, 061 e 52 sejam votados juntos em segunda discussão e redação final. Os vereadores que concordam com o pleito do primeiro secretário permaneçam como estão. Aprovado. Em segunda discussão, o projeto de lei 057, 061 e 052. Se houver vereador interessado em discutir, esse é o momento. Não havendo, coloque em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão, a redação final. Lembrando que o 57 é com emendas. Às 12 horas e 48 minutos, encerra a primeira sessão extraordinária, no mesmo momento em que abre a segunda e última sessão extraordinária. Solicita ao primeiro secretário a leitura dos projetos que serão votados. O número dos projetos que serão votados. 057/2013, 061/2013, 052/2013, senhor presidente. Em votação, os projetos de lei 057, 061 e 052. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado em redação final, a sanção do senhor prefeito. Lembrando que os 052 é com emendas. Antes de encerrar, só passando algumas informações. Bom, segunda-feira que vem, no dia 23, eu abro a sessão e acho que vou sair às 11 horas, passo a condução ao primeiro vice-presidente, tendo em vista uma audiência com o Dr. Ivan Sartori, presidente do Tribunal de Justiça, né, onde eu vou acompanhar o Dr. Zé Augusto, no pedido da transformação aqui, Atibaia de entrância intermediária para entrância final. Ficou marcada uma reunião, ele pede que o Poder Legislativo esteja presente na sessão, então eu vou acompanhando o Dr. Zé Augusto, vou solicitar ao nobre vereador Josué que faça a condução dos trabalhos. Lembrando também que no dia 26 de setembro, às 17h30, lá no fórum, aqui no fórum local, vai ser precedida a instalação da 4ª Vara Civil, né, onde nós teremos a presença do Dr. Ivan Sartori, presidente do Tribunal de Justiça, que vai instalar a 4ª Vara, e no mesmo local será feita a entrega do título de cidadão ao Dr. Ivan Sartori, né? Então, todos os vereadores, como disse o Dr. Zé Augusto lá, não estão convidados, sim convocados, né? Então a gente pede a presença de todos aí também. Bom, no mais, não havendo mais nada a ser tratado nesta sessão extraordinária, dou por encerrada às 12 horas e 50 minutos, convocando Vossas Excelências para a próxima sessão, dia 23 de dezembro, às 10 horas. Desejando a todos um ótimo dia, uma boa semana. Obrigado.